Como é que estão vocês? Tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma live e hoje o assunto ele é muito interessante, muito importante. Empresário ou empregado do seu negócio. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje com uma pessoa que conhece muito disto. Meu amigo Ivo Paganini, que é um especialista no assunto. Boa noite, André. Tudo bem, Ivo? Obrigado pelo convite. O prazer é sempre nosso, viu? Ô Ivo, nós estamos falando aqui de algo interessante, algo importante, porque às vezes a pessoa ele abre o negócio imaginando que é uma situação e acaba no decorrer percebendo que é outra e acaba se transformando em um empregado do próprio negócio dele. É essa a visão? Exatamente, André. É o que acontece com grande parte das empresas novas, dos microempreendimentos, dos microempresários. É exatamente isso que acontece. A pessoa se sente presa naquilo que ela está trabalhando, naquilo que ela faz, né, como empregado. Ela fala, poxa, eu que trabalho, eu que faço, eu que conheço do produto, eu que entendo de fazer isso, mas o meu patrão é que fica rico. Pô, vou sair, vou largar esse negócio aqui, vou pedir demissão, vou pegar o dinheiro e vou abrir a empresa e vou produzir eu esses produtos que eu sei fazer e vou ficar rico. Mas aí o que acontece? Ele esqueceu algumas coisinhas básicas que todo empresário tem que ter. O empresário tem que saber administrar, tem que saber produzir e tem que saber empreender. Ele não pode ser apenas o produtor ou cuidar apenas do operacional. Então, você falou uma coisa aí que é muito interessante. Você disse o empresário e o empreendedor. Quer dizer que uma pessoa ela pode ser um empresário e não ter a visão de empreendedor? Pode, com certeza. Empreendedor, o que é o empreendedor? O empreendedor nem sempre é um empresário. O empreendedor é aquela pessoa que tem uma ideia de um negócio, combina com uma outra pessoa, arruma recursos e abre essa empresa e coloca alguém para administrar para ele. Ou tem um sócio, ou ele investe num negócio, tá certo? Agora, o empresário é aquele que gerencia a empresa como um todo. O empresário, ele faz a empresa funcionar, cuida da gestão da empresa e cuida do empreendedorismo da empresa também. Quer dizer, se nós levarmos isso para uma grande empresa, sim, nós teríamos o investidor, que é o pessoal que coloca o dinheiro, e teríamos o CEO da empresa. Este CEO, eu posso entender, numa pequena empresa, que o empresário ele exerce essa função de tomar todas as decisões ali. Correto. Eu costumo dizer o seguinte, o empresário ele tem que ter 3 personalidades. Ele tem que ter a personalidade de operacional, o técnico, ele tem que ter a personalidade do gestor, ele tem que ter a personalidade do empreendedor. Tá ok? Mas ele tem que ter a personalidade também do investidor, que é quem colocou dinheiro na empresa. Porque o dinheiro foi ele, né? Foi ele é o investidor também. E o que o investidor quer? O investidor quer que o empreendedor traga negócios novos, o investidor quer que o gestor gerencie o dinheiro para ele, quer retorno do investimento dele, quer ROI, quer lucro, e o investidor ele quer que o operacional produza da melhor maneira possível para produzir, para ganhar mais, para fazer mais dinheiro sempre. Então que a empresa cresça. E se o empresário não tomar cuidado, ele acaba empregado da própria empresa. Vamos falar um pouquinho disso daí. O que é ser empregado da própria empresa? Vamos lá. Você abriu a empresa, certo? Porque você trabalha num banco e você é um cara que sabe fazer comida. Os seus amigos se reúnem na tua casa no fim de semana e você faz os pratos gostosos, todo mundo te elogia e fica falando para você, por que você não abre um restaurante? Por que você não abre um restaurante? Tá, pede demissão do banco, abre um restaurante, mas ele sabe fazer o quê? Ele sabe fazer a refeição, ele sabe fazer a comida, mas ele não sabe fazer a gestão do restaurante. Ele não sabe ficar pensando em coisas novas para o restaurante. Aí o que vai acontecer quando ele faz isso?
ele acaba ficando sobrecarregado, tendo que fazer tudo na empresa. Ele tem que acordar cedo para ir no mercado comprar os alimentos bons, aí ele vai ter que produzir para fazer o almoço, à tarde ele tem que fechar o caixa, tem que cuidar do serviço burocrático, tem que correr atrás disso, e aí ele tem que pensar ainda coisas novas. Ou seja, ele tem tanta coisa que se preocupar durante o dia dele, que na verdade ele não tem tempo de pensar nas coisas novas. Exatamente. E aí o que acontece? Eu costumo falar, ele fica tomando conta dos elefantes e deixa as tartaruguinhas escaparem lá embaixo. Entende? Esse é que é o problema. Então, o empresário que não sabe controlar a própria empresa, ele acaba empregado da própria empresa. Ele acaba empregado porque ele tem que fazer tudo, porque ele não sabe delegar, é um outro ponto, ele não sabe passar para as pessoas fazerem as coisas. Ele fala, não, se eu não fizer não acontece, se todo mundo vem perguntar para ele o que fazer, como que faz, ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que administrar, e aí o que acontece? Ele fica empregado da própria empresa. O empresário, ele precisa ter também o conceito de saber delegar, né? Correto. Senão, fatalmente vai acontecer isso daí. Com certeza. Se você não souber delegar, você acaba entregando atividades para pessoas sem elas estarem preparadas. E quando você faz isso, de entregar atividades para as pessoas sem prepará-la sobre o que é que você quer que ela faça, sobre qual resultado você quer que ela apresente, quando que ela apresente esse resultado, o que você está fazendo? Você não está delegando, você está delargando para a pessoa fazer uma coisa. E quando você faz isso, acaba dando um resultado negativo. Delargando é um termo muito bom, hein, Ivo? Exato. Porque isso delargando é largar na mão dos outros. Correto. É isso aí. Exatamente, porque você não tem tempo de treinar a pessoa para fazer isso, porque você tem N atividades extras para fazer. E aí você acaba, pega aí, vai, contrata a pessoa, vai cuidar da conta bancária, vai lá, você tem experiência, vai lá, cuida da conta bancária, porque eu tenho que cuidar da produção, eu tenho que cuidar de vendas, e deixa porque eu não gosto muito de fazer contabilidade. De repente ele descobre que aquela pessoa não tinha a expertise necessária para fazer o que ele pediu. E aí, a hora que ele percebe, o gerente do banco está ligando para ele, olha, estourou a conta, tem um cheque para pagar aqui, entende? E aí ele se perde, porque ele não soube delegar, ele delargou a atividade para alguém que ele não conheceu. E quando a pessoa, o empresário, ele delega, eu sou da opinião que normalmente ele delega aquilo que ele não gosta de fazer. Tá? Normalmente é por aí. Normalmente é por aí. É por aí. Por isso que a importância de saber contratar colaboradores. É muito importante a contratação de um colaborador. Porque se você contratar a pessoa errada, com certeza você vai ter problema a médio prazo. Eu gravei outro dia um áudio até que dizia assim, né? Por que é que a pessoa reclama do colaborador dele? Se foi ele quem contratou, correto, ele que fez os testes todos para ver se era a pessoa ideal, ele aprovou o tempo de experiência, ele treinou se for preciso, então aquela pessoa foi formada ali naquele momento por ele. Por que ele reclama daquele funcionário? Porque ele falhou na contratação. Certeza, é 100%. Colaborador errado é contratação errada. Eu costumo dizer o seguinte, se você estiver precisando de um colaborador novo, né, e a tua sogra indicar uma pessoa para você, se pergunte, essa pessoa tem competência para fazer o que eu preciso? Essa pessoa é uma pessoa boa para fazer aquilo que eu preciso? Eu quero ficar só bem com a minha sogra. Eu vou ficar bem com a minha sogra? Se você respondeu não a uma dessas perguntas, não contrate. Briga com a sogra, mas não quebre a tua empresa. Ou pior, não é nem responder não para uma, é responder sim para a última, né? Também. Porque o cara às vezes contrata só para ficar bem. E aí você acaba tendo problema com a tua empresa. Então fique mal com a sogra por um tempo, mas salve a tua empresa.
As pessoas contratam, infelizmente, os micro e pequenos empresários, eles contratam alguém e falam, olha, você vai trabalhar junto com fulano, lá na produção. Contrata, ó, tá aqui a documentação, ó, começou a trabalhar o departamento pessoal, porque microempresário não tem RH, ele tem um departamento pessoal, ele tem alguém que cuida da contratação das pessoas, fazer folha de pagamento, essas coisas, né? Vai lá trabalhar com fulano. Só que aquele fulano tá desgostoso com a sua empresa. Ele não está feliz com a tua empresa. Você acha que ele vai falar o que para esse funcionário novo? Ah, essa empresa é maravilha, essa empresa é o melhor lugar para trabalhar? Não, ele vai colocar os defeitos já para o cara novo que chegou. Então, antes de pôr um novo colaborador na linha de produção ou em qualquer escritório, em qualquer área da sua empresa, treine esse colaborador antes dele chegar lá. Mostre o que é a tua empresa, quem são as pessoas, quem faz o quê, quais os valores da sua empresa, onde você quer estar daqui 5 anos com essa empresa. E aí existe uma outra coisa importante aí, porque normalmente o empresário ele passa para um terceiro o treinamento, né? O preparo, na verdade não é nem o treinamento, é o preparo daquele funcionário. E aí entra tudo isso que você está dizendo. A pessoa que está preparando por qualquer motivo, por não estar satisfeito ou até por falta de capacidade de ensinar, né? Ele acaba transferindo valores errados, né? Exatamente. Essa é a coisa mais importante que tem na contratação de um colaborador. E é muito comum acontecer. E é muito, muito comum. Eu creio que 90% das contratações acontece isso. Eu tenho uma experiência dessa daí. Eu tinha uma empresa e a minha esposa na época falou, olha, nós estamos precisando de uma pessoa de confiança para fazer serviço de banco, para fazer entrega, para nos ajudar aqui na administração. E tem um primo meu que está desempregado e a gente podia ajudar ele. Ah, tudo bem, você acha que dá certo? Eu falei, ela, acho que dá. Tá bom, então contratamos a pessoa. Durante 1, 2 meses foi bem, mas depois ele começou a dar problema, porque ele era o primo da dona da empresa, entende? E aí ele começou a ter atitudes que não eram coerentes com a função que ele tinha. E aí tivemos que demiti-lo, e aí foi um problema familiar, porque eu falei, vamos demitir, ela falou, tá certo, vamos demitir, só que perante a família, perante a minha sogra, perante as outras pessoas da família, nós ficamos mal. Pô, vocês não dão apoio, vocês têm empresa, não ser um tirano, né? Exatamente, entende? Uma outra coisa muito importante na microempresa é saber demitir. Não mantenha um colaborador problema na tua empresa por muito tempo. Ah, mas ele está precisando, ele tem família, ele tem isso, tem aquilo. Não, você está trazendo o problema dele para dentro da sua empresa. Ou seja, não administre com o coração. Não. A razão sempre na frente. Tenha coração, tá? Para dar o melhor possível para os seus colaboradores, para eles terem dignidade, para eles terem prazer de trabalhar na tua empresa, mas não alimente o problema deles dentro da empresa. Porque ele acaba contaminando outros, entende? E vai criando problema, e vai crescendo. Então, não está contente com o colaborador, não pense muito tempo. Demita. Ah, é duro isso você falar demitir a pessoa, tem tanta gente precisando de emprego. Às vezes ele está precisando desse empurrãozinho para tomar uma decisão na vida dele. Às vezes ele está acomodado naquela situação, ele está na zona de conforto, não se mexe. E se você demite ele fala, puxa, agora é a hora de eu tomar uma decisão na minha vida. O empresário, ele deveria, isso é um questionamento. Ok. O empresário deveria trabalhar, por exemplo, de manhã ele é o diretor financeiro da empresa. Ao meio-dia, ou próximo do meio-dia, ele é o diretor de vendas da empresa dele. Depois do almoço, enfim, dividir o tempo dele em determinadas funções para que ele consiga enxergar a empresa inteira, ou não há essa necessidade. Ele, com uma caminhada e conversando rapidamente com cada pessoa que cuida ali, ele consegue ter uma visão completa. Exatamente. É bem colocado isso daí. Primeiro, o empresário tem que ter uma noção
das atividades dele dentro da empresa. Muitas pessoas falam, tem que fazer gestão de tempo. Não, ninguém faz gestão de tempo porque o tempo você não tem controle sobre ele, certo? Mas você pode fazer gestão das suas atividades dentro desse tempo que você tem. Por isso que ele precisa ter um planejamento do seu dia, um planejamento da sua semana, um planejamento do seu mês. Quais são as atividades que ele vai fazer com a sua equipe ao longo desse período? Falar, olha, das 8 às 9 eu vou cuidar do financeiro, das 9 às 10 eu vou cuidar de vendas, das 10 às 14 eu vou cuidar da produção. É muito difícil ele ser estanque nesses determinados não horários. Consegue cumprir não consegue aquilo, né? cumprir. Mas ele precisa ter domínio daquilo que ele está fazendo dentro da empresa. Muitas vezes ele até consegue cumprir, mas aquilo vai caindo numa rotina, vai perdendo a importância, não é? Correto. E aí cai numa rotina e ele para de fazer. Porque se ele falar, olha, das 8 às 9 eu vou cuidar do financeiro, mas tem um problema na produção, as pessoas não o chamam porque ele está cuidando do financeiro. E aí esperam ele terminar o financeiro para cuidar da produção. Quando não pode ser. Na verdade, o empresário ele tem que ser gestor, ele tem que estar olhando todos os departamentos, mas não estar agindo como operário dentro de cada departamento. Entende? Ele tem que ter pessoas que o ajudem a fazer isso. Aí você vai falar para mim, não é? Mas eu tenho 2 colaboradores só, sou eu, minha esposa e meu filho. Maravilha, sem problema. Cada um sabe o que ele tem que fazer? Está bem definido o que é que cada um faz? Qual que é a responsabilidade de cada um? Você sentou com eles e chegaram num acordo? Olha, filho, você cuida de entregas. Minha esposa, você cuida de pagamentos. Eu vou cuidar da produção, vou cuidar da gestão financeira. Está definido isso? Filho, quando que você tem que entregar os produtos? Que data que é? Está certinho? Você tem meta? Você tem, sabe? Não importa se você tem 1, 2 ou 10 colaboradores, se é uma microempresa. Cada um dentro da empresa tem que ter uma noção daquilo que faz. Ou seja, o empresário, ele não tem a necessidade de fazer, ele tem a necessidade de ver se está sendo feito. Ele tem a necessidade de controlar. De controlar. Ele tem a necessidade, primeiro, ele tem que saber o que é que está sendo feito. Ele tem que entender de negócios e não apenas do negócio. Um grande erro que acontece. Esse aí é um outro assunto muito interessante. A gente tem que fazer uma live só sobre isso daí. Negócio. A maior parte do empresariado brasileiro, ele não sabe nem mesmo negociar com banco. Correto. Não é? Então, ele não enxerga o negócio dele, muitas vezes, como negócio. Ele enxerga como empresa, não como negócio. Exato. E, na hora de negociar com fornecedor, com banco, até com funcionário, aí a coisa fica confusa demais para ele. A grande sacada numa empresa é saber comprar. Comprar é a parte fundamental da empresa. Porque, mas venda é que traz recursos. Não, venda apenas coloca recursos dentro da empresa que compras disponibilizou. Porque se você não comprar bem, você não vai ter preço para vender. Ou se você for manter o preço de mercado com uma compra ruim, você vai ter prejuízo. Então, vendas é apenas fazer fluxo de caixa. O importante é comprar. Quando você compra bem, quando você compra pelo melhor preço que tem no mercado, você consegue negociar a sua venda com lucro, você consegue fazer o lucro. Então, a grande sacada dos micro e pequenos empresários é eles entenderem que eles têm que comprar bem, têm que saber comprar. Não pode comprar do primeiro que aparece, não pode comprar o pior produto porque é mais barato, porque aí você vai ter problema de qualidade e não compensa, sabe? E uma coisa muito importante, Novelli, que as pessoas não entendem: a empresa que não estiver crescendo, ela está morrendo. Presta atenção numa árvore. A árvore, quando ela não está crescendo, as folhas estão amarelando e ela está morrendo. A nossa vida, quando nós não estamos crescendo, como pessoas, como ser humano, nós estamos morrendo por dentro. Então, a empresa que não estiver crescendo, ela está morrendo. Então nós podemos entender que a empresa, ela é um organismo vivo. Correto.
E aí ela, inclusive, podemos até entender que ela tem um período, não a empresa, mas o produto, ele tem um período de vida. Ah, sim. Aí a gente vai entrar no ciclo de vida dos produtos, né? Que é uma outra teoria de marketing, né? Para você entender o ciclo de vida do produto. Porque todo produto que você lança no mercado, ele tem uma fase de entrada no mercado, onde as pessoas não conhecem. Depois ele tem um crescimento de venda, porque as pessoas começam a entender aquele produto, começam a comprar, e depois ele começa a decair, porque apareceu um outro produto que começa a substituir aquele, e o seu já começa a cair. Então é o ciclo de vida do produto, que a gente tem que entender. Mas é uma coisa um pouquinho mais sofisticada do que o micro pequeno empresário faz. Então, mas é importante que mesmo o pequeno empresário, ele olhe a empresa dele internamente, que é onde ele vai entender os... Mas ele tenha pelo menos um olharzinho lá fora, aquilo que está acontecendo lá, para ele, como diz o pessoal, pelo menos tentar copiar um pouquinho aquilo que está ali fora, né? Aí entra ou tentar se adequar, pelo menos. Aí entra a personalidade do empreendedor. O empreendedor é aquele que está sempre nas nuvens. É aquele cara que está sempre olhando lá no futuro, é aquele que não pisa no chão nunca. Entende? O empreendedor, ao lado do empreendedor, do empresário, é esse. Ele está vendo lá negócios novos, ele está visitando concorrência, ele está visitando feiras, ele está fazendo congressos, ele está estudando. Esse é o empreendedor. E aí tem o conflito do empreendedor com o gestor. Porque o gestor fala, não dá para fazer isso que você quer fazer porque não tem caixa. Entende? Aí fica o conflito, né? Entre ele mesmo fica o conflito. Aí eu quero criar isso, mas o gestor fala, você não tem caixa, você não tem dinheiro, como é que você vai fazer aquilo? Aí o gestor entra para o produtor, para o técnico, para o responsável pela produção. Meu, vocês têm que produzir mais, vocês têm que fazer mais porque eu tenho que vender mais, porque eu preciso fazer caixa porque eu quero fazer outra coisa. E esse é o conflito interno do empresário. É isso que ele vive o tempo todo gerenciando dentro dele. Empreendedor, gestor e operário. Ele tem que trabalhar isso daí. E uma coisa muito importante, a empresa, o empresário, se ele não souber criar processos, não souber criar sistemas, ele vai fazer gestão de pessoas e não gestão de processos. Quando você faz gestão de pessoas, se aquela pessoa saiu, ninguém sabe fazer o que ela faz. Mas se você faz gestão de processos, se aquela pessoa saiu, você põe outra no lugar, ele lê o manual e vamos embora, continua produzindo. Entra aí novamente aquela história do eu sou melhor naquilo que eu sei fazer, e aí dificulta muitas vezes o empresário criar esses processos. Aí, desculpe, interromper. Ou aí ele pode se utilizar daquela história da listinha básica de atividades, né? Um funcionário cria lá a listinha, o checklist. Então, o que acontece? A empresa só vai crescer do tamanho do braço dele. Se ele pensar assim, a empresa nunca vai ser maior do que o tamanho do braço dele. Ele precisa formar alguém para... Ele precisa formar outras pessoas, ele precisa formar seguidores, entende? Ah, mas o cara vai sair daqui e vai montar outra empresa? Bacana, essa é a função da tua empresa. Criar desenvolvimento social, criar desenvolvimento para o ser humano, entende? Não é ficar arraigado ali, egoísta no seu negócio. Você está aqui para criar riqueza para o mundo. E muitas vezes, Ivo, até com esta coisa do ensinar, do passar a informação para uma outra pessoa, ele consegue enxergar e aprender muitas vezes daquilo ali. Exatamente, né? Porque quando você, por exemplo, se você ouve uma palestra, se você assiste uma palestra, você aprende 10 a 15% do que foi falado lá na palestra. Se você lê um livro, lê uma apostila, alguma coisa, você aprende 30% do que foi visto ali. Se você pega aquele material que você viu na palestra, pega o livro e aplica e ensina as pessoas a fazerem aquilo, você domina 90% daquilo. Então, é ensinando, é praticando que você aprende. Então, todo conhecimento que você receber, você tem que disseminar, você tem que produzir com ele, produzir
ensinar as pessoas a fazerem, praticar, para que aquilo seja disseminado e você cresça, porque senão... Existe uma passagem, uma situação bíblica que diz assim: a fé vem pelo ouvir, pelo analisar, pelo pensar e pelo praticar. Correto. E isso é uma coisa muito interessante, porque se nós trouxermos isto para o nosso meio empresarial, Exatamente. né, é exatamente o que nós estamos falando, né? É exatamente isso. Entende? Quando você pratica aquilo que você sabe, quando você ensina, você aprende muito mais. Sabe? Quando você recebe um conhecimento novo, se você não praticá-lo e não ensinar esse conhecimento, você perde ele. Mas se você praticar e ensinar, ele fica solidificado dentro de você. Compreende? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nós falávamos sobre contratação de funcionários. Ok. Eu acho que isto é um grande problema, como você já disse, para as pequenas empresas, né? Você acha que o empresário, ele precisa trabalhar, precisa aprender a usar os 90 dias de experiência? Depende, Novelli. Eu acho que tem pessoas que com 30 dias você já sabe que não vai para frente. Às vezes tem outros que com uma semana você já sabe que não vai para frente. Compreende? Eu tenho uma experiência lá na CDL, na qual eu sou um dos diretores. Nós contratamos uma pessoa lá e com menos de um mês nós já sabíamos que ia dar problema. E realmente E deu mesmo. Sabe? Por quê? Quando você vê a pessoa trabalhando, você já percebe no jeito dela, com a experiência que você tem, que o empresário tem, ele já sente se a pessoa vai bem ou não. E não adianta ficar insistindo, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. Não compensa, você só perde dinheiro. Só coração não resolve. Uma coisa, eu sou um microempresário, não tenho dinheiro. Contrate uma empresa de recrutamento. É barato, não é caro. Porque essa pessoa vai pré-selecionar um colaborador para você, vai buscar o perfil que você quer, identifique o que é que você quer desse colaborador, quais as características, que tipo de personalidade você quer, entende? Porque o que a gente observa é que as pessoas são contratadas pelas competências técnicas, pelo diploma, e são demitidas pelas incompetências emocionais. Não adianta mais você ser um excelente engenheiro, um excelente farmacêutico, um engenheiro do ITA, se você não sabe trabalhar em equipe, se você não sabe trabalhar em colaboração com as pessoas, não sabe trabalhar ajudando as pessoas. Se você for um desagregador de time, para que eu vou manter você na equipe? Então, antigamente existia uma teoria sobre administrar pelo caos. Não sei se você se lembra. Sim. Ou seja, a empresa joga, quanto mais conflito tiver lá dentro, mais o administrador entende que aquilo está borbulhando. Você é a favor disso? Olha, eu tenho uma experiência. Eu trabalhei numa empresa multinacional, eu era diretor de vendas na época, né? Empresa aqui no Brasil com 650 funcionários, e eu atendia o mercado automobilístico e tinha vários diretores na empresa, e o presidente trabalhava sobre conflito. Ele jogava um diretor contra o outro o tempo todo para tirar o máximo de cada um, para ver quem é que ia fazer as coisas. É o estilo maquiavélico, né, que o pessoal fala, compreende? Até eu estou fazendo uns estudos agora sobre Maquiavel, para entender melhor essa postura dele, porque se diz que Maquiavel escreveu esse livro lá nos anos de 1500, né? Desculpe, o livro é O Príncipe. O Príncipe. Vale a pena ler. Vale a pena ler. E se nós trouxermos para os dias de hoje este livro, você vai entender que é tudo que a gente faz. Sabe? É igualzinho, não tem nada diferente. Porque o que Maquiavel fez? Na época, os filósofos entendiam o que era ideal de vida. E o Maquiavel falou, não, peraí, deixa eu ver o que é o real da vida. Como é que os reis
obtêm poder? Que tipo de comportamento eles têm para ter poder? Como é que eles agem com as pessoas para ter o poder que eles têm? Como é que esses príncipes conseguem vencer os outros príncipes, conseguem dominar o povo? Consegue manter o reino conquistado. Exatamente, entende? E é esse tipo de comportamento que a gente tem que entender como lidar com as pessoas no dia a dia. Fazer conflitos não traz bons resultados. Já foi na década de 90, de 2000, 80. até trazia. Hoje, pela cultura das pessoas, pela essa geração Z, geração Y, milênio, se você fizer isso, não fica ninguém na tua sala. Olha, Maquiavel, a palavra maquiavélico vem de Maquiavel. Exato. Lá no livro O Príncipe, por isso que vale a pena você ler, só tem uma passagem sobre conquistar, como agir depois que conquistar um reino. Então, um rei lutou contra outro, guerreou contra outro e venceu a luta. Qual é a ação que o conquistador deve fazer? Maquiavel diz assim, olha, mate a família inteira do outro. Ou então pegue o filho mais jovem e leve para morar no seu castelo e ensine a ele do teu jeito, como deve ser feito. Então isso é um livro que o empresário deve ler, mas tomar cuidado e entender, né? Tomar cuidado com a aplicação, né? Mas o livro é sobre manipulação. Manipulação. Entende? E a manipulação depende da sua índole. Se você for uma pessoa de boa índole, você vai entender a manipulação para construção. Mas se você for uma pessoa de má índole, você vai entender a manipulação para destruição. Como tudo na vida pode ser usado para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, está lá, o conhecimento está lá, você usa do jeito que você quiser, entende? E o importante hoje do micro e pequeno empresário, que é com quem eu trabalho, com que eu gosto de trabalhar, é ele entender que ele tem que ser uma pessoa muito bem relacionada dentro da empresa dele. Ele tem que usar esses conceitos de relacionamento, de interconexão, de aglutinação da equipe. Ele tem que saber motivar a sua equipe, ele tem que ser um líder e não mais um gerente. O gerente foca em resultados, um líder foca em crescimento, foca em objetivos. Essa é a diferença. O empresário, ele precisa, além de saber fazer a gestão do negócio, ele tem que saber também liderar e motivar o empregado dele. Correto. O empresário, ele tem que ser um pouco de cada coisa, né? Ele tem que ter essa característica. Não adianta, você não vai ser empresário apenas da área de produção. Você não vai ser empresário só porque você faz uma boa gestão da sua empresa, um controle financeiro. Não. Se você for focado só numa área dessas, as outras áreas vão se perder. Aí, Ivo, olha só, eu trabalho numa empresa e sei fazer pipoca. Tá. Nada contra os pipoqueiros, hein? Ok. Mas eu sei fazer pipoca. E aí eu vou lá, compro um carrinho, começo a fazer pipoca, vou vender aí na praia, dá certo, e aí eu começo então a montar uma linha de produção de pipoca para vender. Caramba, mas eu sei fazer pipoca. E aí, de repente, eu me vejo, para ser empresário, eu me vejo na necessidade de saber um pouco de gestão, um pouco de motivação, um pouco de contratação. Aí o cara diz, pô, mas eu não sei, né? Qual é a sugestão? Deixe de ser orgulhoso e procure um coach, procure um mentor. Procure ajuda. Procure ajuda. Então, o que é importante, Novelli, é o empresário ter a noção de que ele não é sozinho no mundo, que ele precisa ter a ajuda de uma pessoa que tenha mais experiência que ele. Então, buscando um mentor, um consultor, um coach, ele vai poder ver coisas que ele não está vendo no dia a dia da empresa dele. Não tenha orgulho, busque ajuda. O Sebrae pode te ajudar, Senac, tem muito treinamento para você fazer no YouTube que você pode buscar de graça. Agora, não tenha medo.
Oi, Ivo, eu sei que, eu sei, embora você está falando de Sebrae e tal, mas eu sei que você também faz esse trabalho, né? Você também Sim. faz mentorias e tal, né? Faço. Ah, legal. Deixa o seu telefone para o pessoal, o seu contato. Legal. Bom, meu nome é Ivo Paganini, meu telefone para contato é o 11 94442 2282. Repetindo, 11 94442 2282. E no Instagram, a minha página é @IvoPaganiniCoach. Tem e-mail, alguma coisa? E-mail é o ip0971@hotmail.com. Legal. Tá bom? Pessoal, esse assunto vai muito longe ainda, tem muita coisa para se falar, mas o nosso tempo está em cima. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas nós vamos voltar, vamos trazer o Ivo outras vezes aqui será um para a prazer. gente, claro, se você concordar.